E aí, galera, tudo bem? Chegamos então à nossa primeira pesquisa. Essa aula vai ser dividida, como todas essas nossas aulas iniciais, em dois momentos. Eu vou te explicar o que é essa pesquisa e depois nós vamos já emendar a pesquisa para a aula 1, a estruturação sobre a redação da felicidade, correto? Então, primeira pergunta é essa aqui. O que é essa pesquisa? Cara, ela é um conjunto de dados estatísticos ou históricos contextualizados e atualizados. O que eu faço nessa meia hora aqui, tá? Eu procuro atender uma das demandas mais interessantes, que é aquilo que faz com que eu efetivamente adoro o público que eu trabalho, que é o seguinte, ó, que são aquelas pessoas que têm muita informação. As pessoas têm muita coisa para dizer. Na maioria das vezes, quando eu faço um plantão, o conflito que a pessoa tem, vejam bem, tá? Como é que é o meu público, tá? A maior parte do meu público é uma pessoa que tem muita informação, muita, que tem muita vontade de dizer coisas. A maioria, inclusive, mulheres e ansiosas, os seres mais inteligentes possíveis. Então, quando a pessoa se depara com aquelas 30 linhas, ela pensa, mas são só 30 linhas, eu tenho muita coisa para dizer. E qual é o objetivo da pesquisa? Te fazer escolher quais são as melhores coisas para dizer. Tá, mas isso é uma opinião pessoal. Sim e não. Eu acho que a melhor coisa para dizer implica muitas coisas diferentes, tá? Primeiro assim, ó, a gente tem que lidar com dados que sejam reais e dados que sejam atualizados. Muitas abordagens, elas são defasadas porque elas se baseiam em dados que, tá, vamos colocar a pior das situações, sequer são verdadeiros, fake news. Vamos descartar isso aí completamente, com dados que de repente não são atualizados e com dados que não seguem, de repente, as tendências que são mais relevantes, seja socialmente consideráveis. Tá? Acho muito difícil hoje alguém imaginar fazer uma redação com um preconceito de gênero. Isso é uma coisa socialmente inaceitável, vamos combinar, não é verdade? Ah, mas ninguém vai fazer isso. Ah, vai, tem gente que faz. Então tu tem que atualizar essas pessoas que, por exemplo, a gente já está no século XXI, não é verdade? E também é muito importante que a gente encontre quais são os dados melhores para ti. Eu acredito muito nisso. Como nós já falamos, por exemplo, na nossa aula de apresentação, nós trabalhamos em grupo, mas redação é naturalmente a matéria em que o desejo individual, a tua forma de pensar, o teu aparelho cognitivo, lembra o que é isso, né? A tua forma de aprender, de se expressar, a tua forma de ser, ela é sempre única. E a redação deve absorver isso. Isso deve transparecer na redação, vai ser melhor para ti tu entender quais são os melhores dados para expressar a tua própria opinião. É isso que faz a pesquisa, correto? Um detalhe importante, tá? Eu coloquei aqui dados que são estatísticos, dados brutos, tá? Dados que são históricos. Então, o que eu posso mencionar de história numa redação? Qual é o limite de mencionar coisas históricas numa redação? Isso é importante entender também. Mas também imagens, situações literárias, cinema, música, tudo pode ser absorvido pela pesquisa. A situação interessante da pesquisa é perguntar assim, ó, qual é a sua função? A função da pesquisa aqui é fornecer subsídios para a formação de argumentos, ok? Na pesquisa, eu não dou opinião. Tu vai ver que eu sou o mais isentão possível, correto? Eu não venho aqui dar opinião. Aliás, até eu acho isso bem importante, assim, ó, eu, como professor, eu não me considero formador de opiniões, entendeu? Meu objetivo é te dar ferramentas para tu formar a opinião, correto? Ah, mas tu deve ter as tuas opiniões pessoais. Eu tenho, claro que eu tenho. Eu sou uma pessoa, tu entendeu? Mas não quer dizer que eu devo te dar essas informações, essas opiniões pessoais. Não quer dizer que eu devo influenciar a tua opinião, tu entendeu? Eu acho que tu deve ver os melhores dados possíveis e aí formar. Meu negócio é ser uma ferramenta para ti e não impor uma opinião, correto? Como é que deve ser usada então a pesquisa? Aqui eu tenho uma posição um pouco diferente da estruturação, tá? A estruturação, tia, é obrigatória. Tia, tu nunca vai começar uma redação sem fazer um planejamento antes, ok? E promete isso. Agora, pesquisa, eu concordo que tu tem algumas inseguranças ou desconfianças, tá? Tu pode imaginar assim, cuida bem essa parte agora, tá? Cara, como é que eu vou usar essa pesquisa? Porque lá na hora da prova eu não vou ter condições de fazer pesquisa. Cara, mas daqui até a hora da prova, tá? Imaginemos que tu está fazendo o extensivo, por exemplo, são 40 semanas. 40 semanas. 40 pesquisas. São milhares de dados, milhares de imagens, milhares de coisas que tu vai ver. Isso tu vai observar, isso vai fazer parte do teu conhecimento. É assim que a gente aprende, correto? Desprezar a pesquisa por causa disso é como tu imaginar assim, ó, cara, não vou assistir aula de matemática, porque lá na hora o professor não vai estar ali comigo. Cara, eu acho isso inaceitável de tu entender assim. Tá, mas
Eu até imagino que de repente assim, ó, tu tem esse medo, tá? Eu aceito que tu tem esse medo. Então, vou te dar duas sugestões, tá? A maioria das pessoas prefere ver a pesquisa antes da redação, para ir absorvendo. A pesquisa nós vamos fazer aqui, daqui a pouco ela é para uma redação de felicidade, mas eu posso usar lá na redação do suicídio, eu posso usar na redação sobre qualidade de vida, correto? Por isso que a gente faz a pesquisa, porque ela inicia muitas outras abordagens diferentes. Beleza, tu não quer, tu tem medo. Então assim, ó, se tu tá na vibe da pesquisa, vê essa aula antes de fazer o rascunho, ok? Então essa aula vai te dar algumas orientações, vai te dar algumas sugestões. Muita gente vê essa parte da pesquisa e não usa quase nada, mas colabora porque acende, ativa, pilha a pessoa no raciocínio. Beleza. Não, mas não é o teu caso. Tu tem medo, tu não quer que eu te influencie, não tem problema nenhum. Faça o rascunho, faz a redação, termina, me entrega até se tu quiser, mas vê depois. A pesquisa sempre vai ser importante para ti. É uma forma de confirmar aquilo que tu escreveu. Mas será que eu estava na linha do que o cara falou? Será que eu fiz corretamente? Será que eu não estou fugindo do tema? Será que as minhas informações são atualizadas? Será que são os melhores argumentos que a gente está ouvindo no cotidiano hoje ou não? Cara, isso são coisas que a gente pode medir, entendeu? Como é que a gente mede isso? Cara, é fácil de ver o que as pessoas estão discutindo. Vai lá no Facebook e segue o diretor do Instituto de Letras, segue o cara que faz a prova da URGS, entendeu? Tu vai ver o que as pessoas estão lendo, tu vai ver o que tem na mídia, tu vai ver quem são as pessoas com maior relevância. São essas ideias que eu te apresento na pesquisa, beleza? Quer utilizar? Vê antes do rascunho. Tem medo? Vê depois do rascunho. Vê depois até da redação me entregar. Mas não perde, porque o crescimento como redator vai ser garantido sempre, ok? Agora, pergunta, entrando então na pesquisa da aula de hoje, tá? Nós tínhamos dito antes, por que discutir felicidade? Vou emendar com o início da estruturação para tu te lembrar, tá? Porque felicidade ainda é o assunto do momento, correto? Existe uma enorme discussão e também, como mencionamos, a estruturação, uma tentativa brutal de mostrar essa sensação de felicidade nas redes sociais, no cotidiano, na grande mídia e por diante, porque significa, para alguns, significa o quê? Bem-estar, pertencimento à sua comunidade, justiça, sensação de justiça, tu vai ver, na sala de hoje é bem relevante, solidariedade, mas para alguns significam coisas completamente diferentes, como consumo, ostentação, sucesso, likes nas redes sociais e por diante. Então é um assunto polêmico. Nós não vamos mencionar tão diretamente outros pensadores aqui, nós vamos falar deles, mas vou te lembrar, tá? Hoje, nesse contexto pós-pandemia que nós estamos vivendo, muitos e muitos cursos sobre felicidade apareceram, sobretudo dois que ficaram conhecidos, né, e ficaram bem famosos. Do Karnal, Leandro Karnal, todo mundo conhece, gaúcho aqui, né, da nossa região metropolitana, e do Clóvis de Barros, correto? Também discutem e publicam sobre felicidade Cortella, que é filósofo, Pondé, articulista da Folha de São Paulo, como o cara do nosso tema, o Contardo Caligares, ok? Então, é um assunto do momento. Então, a primeira coisa que eu vou te lembrar aqui, frase que mencionamos também na estruturação, é a frase básica, mas talvez uma das mais antigas, pelo menos registradas ou lembradas na história do conhecimento, do Aristóteles. A felicidade é uma atividade venturosa e racional. Cara, eu vou usar tudo isso aqui, traduzido nas minhas palavras daqui a pouco, na finalização da minha redação. Desde sempre, as melhores posições sobre felicidade não são apenas um estado de espírito, mas uma atividade, é uma busca, é uma coisa que a pessoa tem que fazer. O venturosa significa que ela tem que trazer efeitos positivos, se para o indivíduo, então também para a coletividade irracional. Racional significa que a pessoa sabe o que ela está fazendo. Nessa situação, tu tem uma frase do Contardo que não está lá na proposta de redação, mas é uma entrevista que ele deu, que nós vamos colocar no site, tu pode ler o texto inteiro dele. Contardo é espetacular. Um dos maiores psicanalistas do Brasil, certamente, com uma qualidade de texto imensa, e que se posiciona assim, ele mesmo diz, não quero ser feliz. Até no tema da proposta meio que ele diz isso, mas ele acrescenta uma coisa interessante, que é assim, eu quero ter uma vida interessante, eu quero fazer coisas interessantes, conhecer pessoas interessantes, realizar coisas, aproveitar o tempo, na realidade. Lembra daquela frase, né, carpe diem. Então, dentro dessas duas situações, esses dois pensadores, isso é uma coisa que eu acho muito legal fazer em redação, pega um cara histórico, Aristóteles, há quanto tempo, não está muito contextualizado, mas quando tu aproxima um contemporâneo
o Aristóteles passa a ter mais sentido. O contemporâneo valoriza o antigo. Essa é uma das principais metas que nós temos também aqui nas aulas de linguagens e humanas. Contextualizar, saber como usar os antigos em relação às perguntas que são feitas no cotidiano. Agora eu vou te mostrar, para subsidiar a minha pesquisa pessoal, duas interessantes pesquisas, uma da famosa revista científica Galileu e outra do Relatório Mundial da Felicidade, que é feito pela ONU. Essa pesquisa da Galileu, ela mostra a felicidade no nível do indivíduo. Como é que o indivíduo planeja e atinge seus objetivos? Enquanto a pesquisa da ONU mostra muito o comportamento do indivíduo no sentido de cidadão, na coletividade. Então, é o indivíduo pensando em si e depois o indivíduo agindo na coletividade. Segundo a Galileu, são 5 itens interessantes para que se atinja a felicidade olhando sobre o teu ponto de vista pessoal. Eu vou fazer uma análise desses 5 itens, vou levar 2 ou 3 minutos, e eu queria que tu vai pensando aqui, tá? Eu queria que tu imaginasse se tu não te identifica um pouco com isso aqui. Olha bem, quais são os itens fundamentais para o indivíduo atingir a felicidade? Primeiro, sair da zona de conforto. Então, o indivíduo que é estático, que está parado, que não tem objetivos, que não quer nada da vida, que não quer se incomodar, ok? Esse é o indivíduo que dificilmente atinge a felicidade. A zona de conforto, que às vezes são pequenos desafios do cotidiano, aquilo que nos mobiliza, aquilo que nos dá objetivos, e eu vou insistir sempre muito nesse ponto, tá? Aquilo que nos leva a algumas conquistas que quase nunca são plenamente individuais, que nos faz interagir com outras pessoas, que nos muda a vida, esse é um dos elementos da busca da felicidade. Segundo, desapegar de detalhes. Essa busca da felicidade, sair da zona de conforto, muitas vezes significa isso, evitar o perfeccionismo. Agora eu vou falar um pouquinho de redação, né? Muitos alunos têm esse perfil, que é aquele cara que não faz a redação porque acha que não está perfeita. Não, a redação não pode estar boa, não pode estar muito boa, ela tem que estar perfeita. Cara, se fosse assim, então não entrega a redação perfeita para mim. Manda para a Suíça para ganhar o prêmio Nobel, tu entendeu? Às vezes a gente está muito preocupado em fazer o texto perfeito para tirar, sei lá, 1.200 no Enem. Não, cara, é só 1.000 que tem que tirar. Não precisa tirar 1.200 ou 1.500, que a gente não consegue daí avançar. Ou até, num perfil quase patológico, né? O cara é perfeccionista, ele avança, mas ele nunca está satisfeito. Então, desapegar do detalhe, ver o contexto objetivo como um todo, é muito significativo para a busca da felicidade. Terceiro, torcer pelos outros. Cara, que coisa bem difícil isso aí, né? Isso não é uma coisa que tu vê tanto nas redes sociais, né? A pessoa que está torcendo pelo sucesso alheio. Porque muitas vezes tu entende que tu colaborou com esse sucesso. Por exemplo, eu torço por ti. Por que eu torço por ti? Cara, porque o teu sucesso também vai ser o meu sucesso. Porque eu faço parte, é uma parte mínima, tu entendeu? Mas eu faço parte da conquista do teu objetivo com muito orgulho, correto? É difícil a gente fazer isso, né? Mas é super bom, porque a gente tem uma conquistazinha também. Isso aqui, o quarto item, eu acho uma coisa sensacional. Mostrar sentimentos. Vamos fazer um paralelo com as redes sociais. Nas redes sociais a gente mostra sentimentos, sim ou não? Desde que sejam positivos. Desde que nos mostrem felicidade. Desde que nós pareçamos felizes aos outros. A gente não mostra outros sentimentos. De vez em quando tu vai lá e diz que morreu alguém, tu entendeu? Porque tu precisa, porque tu comunica, comunica o falecimento do meu ente querido, Beltrano, tá, beleza. Mas assim, ó, tu posta no Instagram e no Face quando tu passou. Tá lá, bicho, medicina, não sei aonde, é isso? Agora tu não posta quando tu não passou, é ou não é verdade? Ô, pessoal, imagina essa postagem assim, queria te dizer, não passei de novo, mas ano que vem eu vou lá de novo, vou tentar, não, isso aí tu não faz. É difícil tu viver sem mostrar esses sentimentos. É legal botar para fora, correto? E quando a pessoa não faz isso, quando ela entroniza, não é legal para ela, não? Vocês conhecem um ditado oriental sensacional, que é assim, ó, guardar rancor é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. É exatamente isso. Quando tu não consegue colocar os sentimentos para fora, o que vai acontecer? Eles vão te dominar negativamente. Ah? E o quinto, procrastinar menos. Sabe o que quer dizer procrastinar? Né? Deixar para depois. Cara, isso aqui é muito pegado uma coisa na outra, né? Por exemplo, assim, o cara que se apega a detalhes, ele procrastina, entendeu? Ele não consegue realizar. Quem não realiza, cara, é um cara que vai ficar ali sempre no amargor, no ranço,
E eu duvido que torça por alguém. Duvido que saia da zona de conforto. Cara, se tu colocar esses 5 itens juntos, o que que eu vejo aqui, tá? Esse aqui, pra mim, é o típico vestibulante de medicina. O que que te move, cara, todo dia para sair de casa, para tentar uma vaga, às vezes, tão difícil de ser conquistada? Sair da zona de conforto, desapegar de detalhes. Cara, quem já fez um ano de vestibular de medicina sério, bem trabalhado, sabe que tu não pode imaginar fazer todos os temas. Fazer todos os temas perfeitamente, corretamente, sem desapegar desses detalhes aqui. Sabe que, bah, de repente, assim, umas questõezinhas de acentuação, vou deixar para depois, uma redaçãozinha mais difícil, o rascunho eu vou fazer mais depressa. De vez em quando tu tem que fazer isso para sobreviver, correto? Torcer pelos outros, cara, que coisa mais legal. Quando tu tá fazendo uma avaliação com os alunos ali, alguém 20 dias, pô, o fulano passou, mereceu, bah, tava torcendo por ele. De repente ele pegou, talvez sem pegar a tua vaga, tu entendeu? Mas tu vê que ele mereceu, correto? Isso é muito bom para ti. Isso te ensina, não é? Como também mostrar os sentimentos, às vezes negativos, às vezes fazer uma autoavaliação, às vezes sentar com alguém e conversar por que que não deu, te faz aprender para a próxima vez, correto? Vai procrastinar, então, nem não consigo falar sobre isso, porque eu não consigo procrastinar, não consigo deixar para depois, meu negócio é agora. Isso é o indivíduo. Dá uma olhada agora como é que é o cidadão. Como é que no meio social, imaginemos que tu faça tudo isso corretamente, tá? É claro que tem algumas coisas da sociedade que te exigem para ser feliz, tá? Por exemplo, como cidadão, tu entende que o PIB per capita é relevante. Cara, é muito difícil tu ser um cidadão feliz numa sociedade tão desigual, correto? Numa sociedade com tanta miséria, com miséria explícita, entendeu? Acho que um pouco da felicidade no Brasil nos atrapalha por causa disso, né? Claro que essa pobreza, essa miséria nos traz outras condições, né? Insegurança, um monte de situações, como a redação modelo que nós damos diz, né? Sem dinheiro também não dá. Dinheiro é uma coisa básica, necessária, imprescindível, correto? Só com dinheiro que a gente não vai ser feliz. Mas sem nenhum deles, não, né? Então é claro que o PIB é relevante. Claro que a expectativa de vida, veja, a expectativa de vida está relacionada a duas coisas, tá? Com a questão per capita, mas também com a questão da segurança e também com a questão da saúde. Então é difícil tu ter uma expectativa de vida razoável se tu não tem um sistema de saúde razoável e se tu não tem uma saúde também razoável, correto? É claro que só a longevidade, nós não estamos falando assim de viver mais para ser feliz, não, não é só isso. Quando nós temos uma expectativa de vida muito baixa, naturalmente a sociedade tem outros problemas que afetam essa expectativa de vida, né? Sobretudo violência e saúde, né? Suporte social é interessante porque, como é o caso do Brasil, em que nós temos alguns suportes sociais, que tu vê, por exemplo, um SUS da vida, que tu vê algumas redes de relacionamento, algumas redes de acolhimento. Tá? É importante que a pessoa entenda que quando ela estiver em alguma situação de fragilidade, ou miséria, ou a velhice, alguém vai acolhê-la se faltar, por exemplo, a família. É claro que no Brasil, essas iniciativas, embora consideráveis, né? Pensemos no SUS, né? Pensemos no papel no SUS, na vacinação e na pandemia, né? Sem ele, como faríamos, né? Como faria uma população de pobres para ter alcance à vacina? É claro que tem um papel relevante, mas nós sabemos que não é o suficiente. Se nós pensarmos, por exemplo, na questão da velhice no Brasil, né? A gente sabe que é uma velhice difícil pela saúde, pela segurança, pela remuneração, correto? Pelos salários que os brasileiros ganham na aposentadoria. Liberdade de escolha, pessoal, é uma coisa tão relevante para as situações democráticas, na verdade. Por exemplo, no Brasil nós temos um forte discurso de ódio que afeta as questões relativas ao preconceito racial, ao preconceito de gênero, à homofobia, à questão política. Nós vivemos uma tensão muito grande. Todos vocês que participam das redes sociais, as redes sociais parece que hoje invadiram o presencial, não é verdade? O discurso de ódio, que era característico dessas redes, hoje está na mídia convencional. Não preciso abrir o Face para ter uma discussão com ódio, eu posso olhar na TV e muitas vezes até no cotidiano, né? As liberdades de escolha de expressão no Brasil, em todas essas áreas, da política, a questão da cor, passando pelo gênero, passando pela questão religiosa, pensa bem o conflito que a gente vive hoje na questão religiosa, nos ataques ao Estado laico, não é verdade? São situações que diminuem um pouco a nossa felicidade. A generosidade é diferente do suporte social, né? A generosidade é uma situação bem do indivíduo, né? Por exemplo,
ser generoso no trânsito, dar passagem, ajudar pessoas. Isso é uma coisa complicada hoje em dia, né? Muitas vezes as pessoas desconfiam. Às vezes, quando tu é generoso, gentil, tu quer dar passagem para alguém, não, pode ir na minha frente e tal. Às vezes a pessoa até desconfia, bah, vou ser assaltado. E por fim, uma situação que daí nos afeta demais é a percepção da corrupção, que nós sabemos o Brasil é desastrosa, né? Normalmente, os países com menor percepção da corrupção, Dinamarca, por exemplo, né? Que é conhecido ali sempre como um dos países mais felizes do mundo, que afeta muito, né? Que aliás expressa muito a questão do PIB nos países mais ricos do mundo, uma expectativa de vida longa, um suporte social enorme, uma certa liberalidade política, de gênero e por diante, com a baixa percepção da corrupção, naturalmente vai ser um país mais feliz. É claro que o indivíduo não consegue produzir, mesmo que ele consiga matar esses 5 itens aqui, em vivendo numa sociedade que um ou vários desses itens sejam problemáticos, não consegue produzir a felicidade sozinho. A felicidade do indivíduo depende muito da questão social. E nós temos uma definição final aqui de felicidade, se tu quiser usar. Por exemplo, seja numa redação, seja numa questão objetiva, eu acho que a felicidade tem muito a ver com atitudes que sejam conscientes do indivíduo. Voltando para aquela frase do Aristóteles, né? Atitudes que são racionais. Nós não produzimos num estado de espírito meditativo, com as pernas cruzadas, fazendo a felicidade. Nós temos que fazer coisas para obtê-las, né? E são atitudes conscientes do indivíduo no seu contexto em prol de interesses que são coletivos. É difícil eu conseguir obter a felicidade arrancando alguma coisa de alguém. Normalmente, e é exatamente assim, vamos combinar que é uma vaga numa universidade de medicina ou numa universidade federal. É uma questão de diálogo social, é uma conquista que tu tem mediante uma oferta que a sociedade faz. Ó, eu tenho essas 49 vagas de medicina da URGS, o meu argumento mínimo é esse aqui, se tu for cotista é esse aqui, fechado, fechado, tu faz um acordo, tu estuda um ano para isso aí, o interesse é teu, correto? Mas também é coletivo porque a vaga ela é pública. Olha o filósofo, o pessoal que chegou nessa frase sensacional. Eu mesmo, eu também tenho direito à opinião, correto? Se eu estivesse fazendo a minha redação ou discutindo felicidade, esse seria o contexto que eu vejo hoje, né? É impossível tu dissociar a atitude consciente, a atitude que seja do indivíduo dentro do seu contexto objetivo, correto? Sempre que nós terminarmos a pesquisa, eu vou te mostrar aqui ó, quais são as nossas referências de hoje, tá? Quem são as pessoas, além daquelas que eu mencionei antes, Cortella, Pondé, Karnal, que são relevantes para essa redação. Cara, um dos estudos mais interessantes e significativos de felicidade da antiguidade é o do Aristóteles. O cara que norteou esse tema, que nos deu aquele texto confuso lá para quem assistiu a parte de redação também, é o Caligares, que pode ser lido aí no Cotidiano, um dos caras mais lidos do Brasil de hoje, na revista Galileu, o Relatório Mundial da Felicidade da ONU. Beleza? Tá bom esse subsídio, né? Eu espero que a pesquisa seja extremamente proveitosa. Se tu gostou, vai lá e me diz. Se tu não gostou, vai lá e me xinga, correto? Mas eu espero que tu sempre a aproveite para que tu tenha ideias novas. Aí valeu, até a próxima.